nós vamos continuar a lição do terceiro mandamento e o respeito ao nome de Deus. Vocês se lembram que a semana passada nós vimos por que o nome de Deus é especial? Vimos também os nomes simples, os nomes compostos. Vimos o que o terceiro mandamento nos ordena fazer. E hoje nós vamos ver o que o terceiro mandamento nos proíbe de fazer. O que acontecerá se usarmos o nome de Deus em vão? O que o nome de Deus significa para o seu povo? Então, o que o terceiro mandamento nos proíbe de fazer? Primeiro, pensar, falar e agir blasfemando o nome de Deus e tudo que revela e manifesta a Deus. Segundo, pensar, falar e agir como povo de Deus, de modo indigno do nome de Deus. 3. Ser hipócritas, fingidos e insinceros para com Deus e com as coisas de Deus. E 4. Pensar, falar e agir de maneira irreverente e negligente para com as coisas de Deus. Vamos ver cada um deles. 1. Pensar, falar e agir blasfemando o nome de Deus e tudo o que revela e manifesta a Deus. Lemos em Romanos 2, 23, 24, que quando desobedecemos os mandamentos de Deus, estamos blasfemando o nome de Deus diante das pessoas. Blasfemar significa insultar, ofender a Deus. O catecismo deixa claro como devemos reverenciar o nome, a palavra e até mesmo as obras de Deus. Já pensaram que as obras de Deus o revelam? Devemos ter respeito para com as obras da providência. Por exemplo, se chove ou se faz calor, é providência de Deus, nós não devemos reclamar. Devemos também respeitar as instituições de Deus, que são casamento, família, governo. Não devemos também falar mal deles, e sim orar por eles. Devemos também respeitar a criação e o ser humano. Então, nós não podemos fazer pouco caso da aparência de alguém. 2. Nós não devemos pensar, falar e agir como povo de Deus, de modo indigno do nome de Deus. Toda vez que nós agimos de maneira indigna, estamos desonrando o nome de Deus. Você sabe o que acontece quando uma criança age de maneira indigna e tola? O nome dos seus pais é envergonhado, não é? Imaginem o filho de um pai bom e direito, que se torna um bandido, um ladrão, um imoral ou um assassino. Que vergonha ele traz para o seu pai? A mesma coisa acontece quando nós, como povo de Deus, agimos de maneira indigna de tão grande Deus, de tão grande Redentor que nós temos. Quando fazemos coisas erradas, o nome de Deus é desonrado. 3. Ser hipócritas, fingidos e insinceros para com Deus e para com as coisas de Deus. Nós quebramos esse mandamento quando usamos o nome de Deus e fazemos obras religiosas em seu nome, sem sermos sinceros e verdadeiros. O próprio Jesus nos disse que, em Mateus 7, 21 a 23, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Pensar, falar e agir de maneira vã, irreverente e negligente para com as coisas de Deus. É aqui que nós precisamos ter muito mais cuidado. Podemos pecar facilmente quando juramos pelo nome de Deus ou pelos anjos. Contamos piadas sobre a igreja, sobre os anjos. Quando reclamamos de qualquer coisa, até mesmo se está chovendo ou se está muito calor. Quando exclamamos sem pensar expressões que usam o nome de Deus ou coisas que têm a ver com Deus. Vemos também o nome de Deus sendo usado em vão em certos adesivos, usado em carros ou camisetas. Também pastores, políticos e pessoas usam versículos da Bíblia fora do contexto só para se beneficiarem. Você sabia também que quando nós estamos na igreja, lendo a Bíblia, cantando, orando, sem pensar no que estamos fazendo, somos culpados de quebrar esse mandamento. Em todos esses usos tolos, nós somos irreverentes, negligentes e o nome de Deus está sendo blasfemado. O que acontecerá se usarmos o nome de Deus em vão? No final do versículo 7, nós lemos assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Você percebeu que logo após o mandamento, nós temos uma ameaça? Deus aqui reforça esse mandamento com uma ameaça para mostrar que ele está falando sério e que ele irá punir esse pecado, que as pessoas acham que nunca é tão grande. Mas como? Deus promete castigar com pragas, doenças e até destruir as pessoas que não respeitam o seu nome e que brincam com as coisas que Deus considera sagradas. Veja o que diz Deuteronômio 28:58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas nesse livro, para temeres este nome, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas, e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas, e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito, que temestes, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Mas o que o nome de Deus significa para o seu povo? O nome de Deus e tudo o que tem a ver com Deus deve sempre ser muito precioso para nós, que somos o seu povo. Deve ser respeitado e usado como um tesouro, porque ele é conforto do seu povo. Em 2 Crônicas 7:14, lemos que somos um povo que se chama pelo nome do Senhor, e o seu nome é um grande consolo para nós. Também é um refúgio para nós. Em Provérbios 18:10, lemos que torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Então, o nome do Senhor é a nossa torre que nos protege. O nome do Senhor é a nossa alegria.
Quem não fica contente de ir na igreja no domingo de manhã, na escola dominical, no culto da noite? Eu acredito que todos vocês fiquem contentes e estejam sentindo falta desse momento. Mas se Deus quiser, logo, logo nós estaremos aí. Vocês se lembram do Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Também Ele é a nossa esperança. Em Lamentações, o profeta escreveu, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Nós poderíamos continuar por muito tempo dizendo tudo o que o nome de Deus significa para nós, como o seu nome nos sustenta, nos dá vitória, nos justifica, nos santifica, nos sara e nos dá a paz. E nós, cumprimos totalmente esse mandamento? Todos nós que somos o seu povo, devemos reconhecer que quebramos a todo momento o terceiro mandamento e desonramos o nome de Deus. E agora, o que fazer? Vocês se lembram daqueles castigos? Para que Deus não nos visite na sua ira, devemos nos refugiar debaixo do nome do Senhor, já que Deus mesmo nos diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão debaixo da torre forte, que é o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir este mandamento e que possamos ser sal da terra e luz no mundo, a fim de glorificar o nome do nosso Deus e Pai. Questões. Pense em um exemplo de como podemos quebrar o terceiro mandamento pela blasfêmia, que é ofendendo ou insultando a Deus, pela vida indigna, pela hipocrisia e pela irreverência. 5. Você acha que a maioria das pessoas e dos crentes leva o terceiro mandamento tão a sério como Deus o leva? E você? Pensa um pouquinho. 6. Leia a história de Davi e Golias, especialmente 1 Samuel 17:45, e responda: o que Davi fez por causa de seu zelo pelo nome do Senhor? Como ele usou o nome do Senhor nessa ocasião? Como Deus recompensou Davi por ele ter defendido o nome do Deus de Israel? 7. Por que o nome de Deus é precioso para nós? 8. Como você pode ser sal na terra e luz para o mundo ao seu redor, ao obedecer esse mandamento? Então, mais uma vez, vou falar para vocês responderem as questões no caderninho. Se puder mandar para a gente ver, eu estou esperando o contato de vocês no WhatsApp, tá? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até breve, se for da vontade de Deus.